Agora, governador, o senhor arrumou o estado do Paraná, bom crescimento econômico, melhoria em infraestrutura, educação, segurança, que é outro assunto que melhorou muito no Paraná. O senhor está preparado para ajudar a fazer isso no resto do Brasil? Olha, eu penso, Dávila, que eu tenho essa obrigação. O senhor deixaria o PSD para mudar de partido, para disputar a presidência da República por outra agremiação que acreditasse no seu potencial de ser um futuro presidente que pode mudar não só uma geração, mas o país? Meus amigos, quero deixar essa entrevista aqui com o governador Ratinho Júnior. Simplesmente ele é sensacional. Ele vai falar tudo aquilo que ele fez no seu governo no estado do Paraná e vai falar das propostas dele para o Brasil, caso ele venha candidato à presidência da República. Pelos números que ele fez no estado do Paraná, por aquilo que ele entregou, segurança pública, educação, investimento, saneamento básico, tudo aquilo que ele fez lá. Se ele ganhar para a presidência e trouxer tudo isso para o Brasil, pode ter certeza que nós vamos entrar em outro patamar. Até porque é bom que ele saia e tire esse governo que aí está. Ele é um candidato de centro-direita, mas vamos ver o que é que vai acontecer daqui para lá, se ele vai lançar a sua candidatura. Vamos conferir essa entrevista aqui. Antes, deixa aquele like, inscreva-se aqui no canal, curte, comente, compartilhe esse conteúdo e vamos assistir agora esse vídeo. O governante, quando assume uma prefeitura, um governo do estado, aí, no caso da presidência, tem que fazer uma opção. Ou você governa para a população ou você governa para sindicato. Eu fiz uma opção de governar para a população. Se você entrar com a cabeça de governar para sindicato, para atender os desejos do corporativismo dos servidores, você está ralado. Eu consegui, sem ficar dando aumento excessivo, sem complicar as contas do Estado, consegui modernizar a carreira de praticamente todos os funcionários públicos do Estado, mas dentro de um planejamento, falando não, olha, isso não dá agora para fazer, não vou dar aumento agora, porque senão vai comprometer as contas. E se eu fosse na onda de sindicato para fazer média com o sindicato, possivelmente as contas do Paraná não estariam tão bem como está hoje. Então o que eu vejo hoje no Brasil, mesmo com toda a dedicação que o ministro Haddad tem buscado ou tem demonstrado tentar fazer, mas tem uma oposição interna do próprio governo que muitas vezes até combate isso, essa falta de planejamento, esse cuidado com as contas públicas do Brasil, que acaba reverberando no mercado, nos investidores internacionais, porque ninguém quer investir num país que não tem condição de honrar os seus compromissos. O governo federal não consegue fazer ajuste fiscal, mas o senhor fez um trabalho exemplar no Paraná, que hoje tem a melhor situação fiscal do Brasil. Conta como é que foi essa luta para equilibrar as contas públicas do Estado e não perder popularidade. Hoje o Paraná passou a ter a melhor saúde fiscal e financeira do Brasil. Tanto é que os investimentos no Estado, investimentos públicos, nós estamos crescendo assim de forma exponencial em todas as áreas, na parte de urbanização, na parte de infraestrutura pesada, de duplicações de rodovia, obras no nosso porto de Paranaguá, investimento que nós estamos fazendo numa série de áreas, por exemplo, como da educação e reformas de escola. Quem não cuida das contas não consegue cuidar dos mais pobres. E quando nós assumimos o governo, eu fiz um trabalho de um ajuste muito pesado na máquina pública, quer dizer, reduzir realmente a máquina pública, cortar mordomias, cortar aquilo que era supérfluo. E quando você organiza essa parte de, muitas vezes, despesas que não são necessárias ou não são prioridades para o cidadão, você consegue ir organizando. Fiz reforma administrativa, fiz reforma da Previdência, fizemos uma modernização da máquina pública, cortamos autarquias, diretorias. Então você vai, obviamente, reorganizando a casa, aí você consegue passar a ter dinheiro para fazer o investimento naquilo que é necessário. Então, quando você consegue ter uma máquina pública organizada financeiramente, fiscal e financeira, automaticamente te abre um grande caminho para você fazer grandes investimentos e, em especial, um investimento que vai transformar a vida das pessoas. Pai de família, se ele tem um salário de R$3.000, se ele gasta R$5.000, ele vai quebrar. Ele vai entrar no cheque especial, ele vai entrar no juro do cartão de crédito, ele vai, em algum momento, fazer com que a sua casa vire num caos financeiro. Aí começa a ter problema de separação, começa a ter briga com os filhos, fica irritado, tem a chance de perder o emprego porque não tem um bom desempenho no trabalho. Então, as contas do governo,
é o mesmo cuidado que você tem nas contas de casa, senão vira baderna. Hoje o Brasil tem a taxa de investimento mais baixa do mundo. Nós estamos entre os 20 piores países do mundo em taxa de investimento, ou seja, 15,9% é o que saiu agora o FMI recentemente. Isso é um desastre para um país. Nós somos hoje a metade do financiamento, da taxa de financiamento dos países emergentes. E você hoje no Paraná tem realmente condições incríveis de retomada de financiamento. O Paraná era 7º lugar em qualidade de educação pública. Nós éramos 7º no IDEB. Em 2 anos fomos para 1º lugar. Hoje a melhor educação pública do Brasil é do Paraná, com o maior investimento em segurança alimentar dentro das escolas. Hoje, por exemplo, uma criança, um aluno, um adolescente que estuda no colégio do estado, ele comia proteína animal, comia carne uma vez por semana. Hoje ele come carne segunda, terça, quarta, quinta e sexta, todos os dias. Frango, carne de porco, carne de peixe, carne bovina. E além disso, ele entra na escola, se alimenta, no intervalo se alimenta de novo e antes de ir embora, vai embora com a barriga cheia. Porque uma criança bem alimentada, ela se concentra melhor. Sim. Se concentrando melhor, ela aprende mais. Então o rendimento dele na sala de aula melhora muito, automaticamente melhora as notas, melhorando as notas você melhora a qualidade. Eu implantei educação financeira no currículo escolar das nossas escolas e aprende educação financeira familiar, para ele ajudar o pai dele ou a mãe que não teve oportunidade muitas vezes de estudar, para cuidar das finanças de casa, para não entrar em juro, para não comprar aquilo que não precisa. Então, fazer uma organização financeira familiar, porque o brasileiro ainda é um país o Brasil ainda é um país muito endividado, das pessoas muito endividadas, porque às vezes não tiveram esse contato de aprender como gerenciar o seu orçamento familiar. E além disso, fizemos um grande programa, na grade curricular de ensino de programação. Por que isso, Dávila? Nos próximos 10 anos, 65% dos empregos ou das profissões que ainda serão criadas são ligados à tecnologia. Então nós estamos criando um berçário de mão de obra para as empresas de tecnologias que estão vindo para o Brasil e para o estado do Paraná, para justamente dar a oportunidade a esse jovem ter uma renda salarial maior do que a média do brasileiro. Hoje a média do brasileiro é R$ 2.300, mais ou menos. Hoje o mercado de tecnologia paga de 5 a 15 mil reais para um programador. Qual é a taxa de evasão lá, só para saber? Hoje a nossa média de presença é 91%. No Brasil não chega a 70%. A nossa média de presença no ensino médio é 91%. É a maior média do Brasil, fruto de uma boa alimentação. Isso atrai o aluno para ir para a escola. O aluno de baixa renda, mais humilde, ele quer se alimentar melhor, né? Natural, um ser humano. Então a escola dando essa opção de ter uma boa alimentação, isso é sim um chamariz para que ele venha para dentro da escola. E ele estando dentro da escola, isso fica mais fácil de fazer com que ele aprenda com mais qualidade. E isso não é uma ideia minha, viu, Dávila? Tudo que eu tenho buscado fazer, eu digo que eu não fico discutindo ideologia, eu discuto metodologia. O que está dando certo no mundo que nós podemos trazer para cá? A Coreia do Sul, ela na década de 60 era o país mais miserável do mundo. E hoje uma das maiores potências. Para lá nós fizemos a mesma coisa. Claro que também fizemos um trabalho de melhorar a grade curricular. Hoje você tem matemática gamificada, você tem ensino de programação, educação financeira, coisas que são da realidade do jovem, tecnologia, e automaticamente isso deixa o ambiente escolar mais atrativo. Conta para o nosso ouvinte a importância da gestão escolar justamente para continuar tendo o melhor IDEB do país. Primeiro, o governante não pode, como eu falei, deixar o sindicato mandar, né? Historicamente, no Brasil, os sindicatos, em especial ligado a professores, que na verdade 90% dos professores nem fazem parte do sindicato, poucos que fazem aquele barulho, eles acabaram entrando dentro da máquina pública e dominando a gestão pública da educação. E evoluímos para outros modelos educacionais, Dávila, porque o cidadão que paga o imposto, por que ele pode ter só um modelo educacional? Então, lá no Paraná, o pai que paga imposto, se ele quiser colocar o filho dele numa escola cívico-militar, ele tem. O Paraná tem 302 escolas cívico-militar que eu fiz. Tinha 7 quando eu assumi. Hoje tem 302. Mas, eu quero colocar meu filho no ensino em tempo integral. Tem escola em tempo integral. Nós tínhamos 30 quando eu assumi, hoje nós temos mais de 600 escolas em tempo integral. Quero colocar na convencional. Tem a convencional também para ele colocar. E eu quero colocar ele agora no modelo que nós lançamos e hoje já está sendo replicado em vários estados do Brasil,
que é o modelo da gestão privada. O que é isso? Nós temos os professores, que é do Estado, nós temos um diretor, que é do Estado, mas a gente traz uma empresa da área de educação filantrópica ou privada, ela vai participar de uma concorrência, e ela faz a gestão escolar. Então, ajuda a parte administrativa que toma tempo do diretor. O diretor não tem que ficar vendo boleto do que tem que pagar hoje, amanhã. O diretor tem que estar vendo dentro da sala de aula para saber se o professor que está ali contratado está dando uma boa aula para o seu aluno. Só que existe uma resistência, porque você vai quebrando a força sindical, o sindicato não quer isso, ele quer o quê? Continuar tendo força para tomar dinheiro dos professores, para manter o sindicato. E aqueles diretores do sindicato que vivem desse dinheiro do sindicato. E nós lá fizemos um enfrentamento. Lá o sindicato não manda no Estado. Hoje eu tenho 1.200 alunos na Austrália, no Canadá, na Nova Zelândia, na Inglaterra e nos Estados Unidos, fazendo 6 meses de intercâmbio. O melhor aluno em nota, o melhor aluno com presença e disciplina, ele participa de um concurso e ele vai fazer 6 meses de intercâmbio e o Estado banca. Todos os anos eu mando 1.200 alunos para esses países. E criamos o professor tutor, que é os melhores professores da rede, onde nós convocamos esses professores e eles dão tutoria para os demais professores na sua área. Então, qual é o melhor professor de matemática dos 20 mil professores que nós temos? É esse. Nós trazemos ele e ele dá o curso para os demais professores. Que ótimo, que ótimo. Como estão os investimentos do Paraná em saneamento e se você vai atingir essa meta em 2003 em saneamento? Esse W está no nosso cronograma, nosso planejamento de metas, né, de buscar atingir essa meta tão importante que é do marco do saneamento, que diz que até 2033. E o que nós estamos fazendo no Paraná? O Paraná tem a Sanepar, hoje passou a ser a maior empresa pública de saneamento. A nossa meta é em 2027, então 6 anos antes daquilo que a lei determina, e ser o primeiro estado do Brasil a universalizar. Quer dizer, 2027 é a meta da universalização. Hoje o Paraná tem 100% de água potável nas 399 cidades do estado, e nós temos 83% de saneamento básico que é coletado. Desses 83, 100% é tratado. Porque às vezes você vê uma região que fala, eu coleto 70%, mas trata 20%. Então, 50%, 80% daquilo está indo para o rio de forma de esgoto. Então, aquilo que nós coletamos dos 83%, 100% é tratado. Esse ano vai ser 2 bilhões de reais que já está investindo, de chegar em 2027 com o primeiro estado do Brasil com 90% de saneamento básico, que seria a universalização do saneamento básico, e automaticamente atingindo uma meta importante para a saúde e para a qualidade de vida da população. Um dos gargalos da retomada do crescimento econômico no Brasil é a questão de infraestrutura, a péssima qualidade da nossa infraestrutura. E o senhor vem investindo muito em infraestrutura. O que eu estou fazendo no Paraná desde 2019, quando eu assumi? Nós identificamos que o Paraná pode ser a central logística da América do Sul, ou o hub logístico da América do Sul. Por quê? Se você pegar o mapa do Brasil, o Paraná está no centro de um raio de 1.500 quilômetros, ele está no centro de 70% do PIB da América do Sul, que passa de 1 trilhão e 800 bilhões de dólares. Nós somos a ligação do Sul com o centro-oeste brasileiro, que vem crescendo absurdamente, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, né, Tocantins um pouco mais para cima, mas somos essa ligação do Sul com o centro-oeste e do centro-oeste para o Sul, vice-versa. E nós fazemos fronteira com o Paraguai e com a Argentina, que são 2 países importantes da América do Sul. 37% do peixe de água doce, da tilápia, por exemplo, é produzido no Paraná. Nós somos o maior produtor de frango do Brasil e tudo que o Brasil exporta, 40% é do Paraná. Nós somos hoje o segundo em carne suína, vamos ser o primeiro, já nos próximos 2, 3 anos, com os 2 maiores abatedores da América Latina. Um fica em Assis Chateaubriand e o outro fica ali na cidade de Carambeí, que é uma cidade importante ali próximo de Ponta Grossa. Então, tudo isso está fazendo com que o Estado cresça muito. Nós crescemos o ano passado, como você falou, segundo as fontes do Banco Central, 7,8%, e o Estado vem tendo um grande investimento nesse setor, justamente fazendo a industrialização do alimento. Então, a ideia do Estado é se transformar o Paraná no supermercado do mundo. Então, nós vendemos lá tudo que você imaginar que possa estar dentro do mercado, nós estamos produzindo. Agora, governador, o senhor arrumou o estado do Paraná, bom crescimento econômico, melhoria em infraestrutura, educação, segurança, que é outro assunto que melhorou muito no Paraná. O senhor está preparado para ajudar a fazer isso no resto do Brasil?
Olha, eu penso, Dávila, que eu tenho essa obrigação. Eu acho que a minha geração, eu sempre comento isso, a minha geração, hoje, a minha geração, está sendo governada pela década de 50, há 30, 40 anos. A minha geração, vamos dizer, a geração da década de 70, 80, nós temos a obrigação, e nós temos que parar de delegar para outras gerações mais velhas, nós temos a obrigação de assumir o país. Nós temos a obrigação de assumir o país, porque senão é muito cômodo para a minha geração falar, esse pessoal não faz nada ou não fez nada, que eu acho que fizeram. O Brasil teve uma evolução ao longo dos 50, 100 anos, mas a nossa geração tem a obrigação de assumir o país e automaticamente ajudar o país a se modernizar. O Brasil tem que ser modernizado, o Brasil tem que aprender a cultura do planejamento. Tem um ditado que quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. Nós não podemos ter destino, nós temos que ter futuro, que é o que nós estamos fazendo no Paraná. Dos 4 governadores hoje mais citados como presidenciáveis, o senhor, Zema, o governador Tarcísio e Caiado, o senhor é o mais jovem de todos. O senhor está preparado para ser o presidente dessa nova geração para mudar o Brasil? Isso é uma pergunta difícil, porque tem um longo caminho, né? E não quero ter essa audácia. Eu acho que o preparo, em termos de gestão, é natural que eu tenha, porque já estou, vamos dizer assim, sendo experimentado há bastante tempo, né? Mas se você pegar, por exemplo, o Paraná. O Paraná é maior que Portugal em território e número de habitantes. É verdade. Se você pegar o PIB do Paraná, soma o do Paraguai, da Bolívia e do Uruguai, não dá o PIB do meu estado. É a 4ª economia do país. Então, se você analisar, faz fronteira com 2 países, tem um porto, é o maior gerador de energia do Brasil. Então, se você analisar, cada estado é um pequeno país. Talvez o que está segurando o país é essa safra de governadores, de bons governadores. Você pega aí que vários governadores tendo exemplos fantásticos de crescimento. Você pega o Mato Grosso crescendo muito, o Mato Grosso do Sul, você pega o Caiado em Goiás fazendo um trabalho brilhante na segurança pública, o Tarcísio aqui conseguindo modernizar a máquina pública. Enfim, acho que todo mundo tem alguma coisa de bom que está fazendo e que está ajudando o Brasil. Eu quero ajudar o meu país. O PSD se transformar num dos maiores partidos do país, de forma muito organizada, bem planejada, com uma visão realmente sobre aquilo que é necessário de ter o equilíbrio da economia livre, mas também com um olhar social, da justiça social, né, do cuidado com os mais pobres, que é uma visão que eu também tenho. Então, eu vejo que o PSD, em algum momento, ele vai ter que se apresentar para a sociedade com um projeto nacional. Agora, o problema, o PSD fica sempre em cima do muro até o último momento para saber se vai apoiar o governo ou se vai se juntar com a oposição. E para juntar esses bons governadores em torno de uma candidatura presidencial competitiva, nós vamos precisar de tempo. O senhor acha que o PSD vai tomar essa decisão com certa antecedência, de saber para que lado vai? Tem um processo de convencimento. O partido também tem que ser convencido que o produto A ou B também vai representar bem o partido. Então, acho que é um processo natural. O senhor deixaria o PSD para mudar de partido, para disputar a presidência da República por outra agremiação que acreditasse no seu potencial de ser um futuro presidente que pode mudar não só uma geração, mas o país? Olha, Dávila, eu prefiro gastar minhas energias todas buscando convencer o PSD que isso é importante, né? Se caso essa for a decisão lá na frente. Nós estamos lá no Paraná no menor índice de criminalidade dos últimos 18 anos. Nós estamos diminuindo muito, fazendo um enfrentamento pesado, muita inteligência. Nós criamos uma estrutura da Polícia Civil e Militar muito robusta, com os quadros, com os melhores que nós tínhamos dentro dessas 2 instituições, com um trabalho de inteligência fantástico. Tanto só para você ter uma ideia, Dávila, o Paraná hoje tem uma média de solução de crime em 74%. O Brasil não chega a 30%. Nós estamos com uma média de solução de crime de 74%. É o maior do Brasil das polícias civis. Fazia 30 anos que o Paraná não tinha delegado em todas as comarcas quando eu assumi. Hoje eu tenho delegado em todas as comarcas do estado, no mínimo um delegado, né? Cidades menores, enfim, comarcas menores, ou mais. Então fizemos uma contratação de 500 delegados, aumentamos os agentes de investigadores, criamos, né, a estrutura necessária para poder chegar nesse patamar de investigação. Tecnologia, software,
Hoje nós temos viaturas que param do lado do carro e vê se a pessoa está com droga, faz um raio-x no carro. Hoje o Paraná tem os 2 helicópteros mais modernos da América do Sul. O nosso helicóptero hoje ele tem um equipamento que é mais caro que o helicóptero, que numa floresta, à noite, só com o calor do corpo do foragido na floresta, ele consegue identificar onde está o foragido. Está fazendo uma transformação. Coloquei um helicóptero desse na fronteira ali do oeste do Paraná, divisa com o Paraguai, Foz do Iguaçu, Cascavel, e outro na capital, fazendo toda essa retaguarda também para o Porto de Paranaguá e Curitiba e região metropolitana. Então, fazendo todo esse trabalho muito forte de equipamento. Equipamento que é importante. Agora, isso tudo, Dávila, é enxugar gelo. Não adianta a gente mentir para a população. Se você não muda a legislação, você não vai conseguir zerar, ou quase zerar, porque você não consegue zerar a criminalidade, mas quase chegar num patamar admissível, vamos dizer assim, da criminalidade. Por quê? Hoje, o cara mata uma pessoa, ele pega 8 anos de cadeia, com 2 anos ele está solto. Se o governo federal não assume essa política de fronteira e não ajuda dentro do Congresso, que foi uma proposta do COSUD, dos governadores do Sul e Sudeste, do governador de Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraná, nós fizemos a proposta para o Congresso, levamos lá para o Congresso, uma proposta de lei que possa deixar mais rígido a punição para esses bandidos. Se você quiser fazer de 2 a 5 mil reais apenas com o seu celular aqui na internet, eu vou deixar o link disponível lá no primeiro comentário fixado. Assista a aula que é totalmente gratuita. Não é pegadinha, não é aposta, não é jogo, não é nada que vai envolver dinheiro seu. Nada, não é falcatrua, nada. Não é essas coisinhas de tigrinho, nada disso. É algo totalmente honesto aqui na internet. E veja só esses resultados e você pode fazer também. É claro que você assista a aula, aprende como fazer e com certeza você vai ver os resultados na sua vida. Eu sou uma prova viva de que isso pode acontecer. Eu já fui incrédulo. Já teve um tempo lá atrás que eu não acreditava que era possível fazer dinheiro aqui na internet. Eu não acreditava, eu era incrédulo. Até o dia que eu assisti a aula, que eu adquiri o método, aprendi a maneira certa de como fazer dinheiro aqui na internet e veja só esses resultados. E você pode fazer também, desde que você estude e aplique o método da maneira certa. E você pode ganhar dinheiro aqui na internet. É totalmente possível. Se você trabalha e quer acrescentar uma renda no seu salário, faça isso aqui na internet. Até porque o salário de hoje em dia não dá para nada. Então você tem que ter outras fontes de renda para acrescentar nas suas coisas. E se você quiser viver, é possível também. Quantas e quantas pessoas não vivem através da internet? Muitas pessoas. Então, aí você diz, mas eu não acredito que isso é verdade. Então assista a aula, é totalmente gratuita, não vai ser cobrado nada de você. O link está no primeiro comentário fixado. Você clica lá, assista a aula, você vai ver todo o passo a passo, como se construir, como fazer vídeos aqui na internet. Veja só, eu faço vídeos aqui na internet através desse canal que você está assistindo e veja só os resultados. Ou seja, você pode fazer também. Você diz, mas eu não tenho uma câmera boa, eu não quero aparecer. Não precisa aparecer. Você pode fazer vídeos anônimos. Postar vídeos na internet sem mostrar seu rosto. As pessoas nem sabem que é você e está lá um vídeo seu e mensalmente aquele vídeo está gerando renda para você. Então isso é totalmente possível de fazer aqui na internet. Tem um passo a passo, um método no link que está lá no primeiro comentário e aqui na descrição. Tem um passo a passo de como você fazer isso, de 2 a 5 mil reais. Então, se você está na dúvida, tire suas dúvidas. Se você não acredita, assista. Não vai ser cobrado nada de você. Se você tiver interesse, você vai e aplica o método. Se você não quiser, também você não vai perder nada com isso. Mas eu tenho certeza, se você fizer tudo passo a passo do jeito que está ali, você vai colher os resultados e você vai dizer, ainda bem que eu apliquei esse método e posso gerar receita e renda aqui na internet. Então, assista esse vídeo, porque eu não sei por quanto tempo ele vai estar no ar. Pode ser que a qualquer momento ele saia do ar e eu não poste mais esse link aqui. Então aproveite essa oportunidade e eu tenho certeza que você vai ser muito beneficiado com esse treinamento que está lá no primeiro comentário fixado. Clica lá no link. Pessoal, vários nomes já foram colocados aí para disputar a presidência da República. Dentre eles o Ronaldo Caiado, que já lançou a sua candidatura. O Romeu Zema é outro nome da centro-direita que também
não sei se vai lançar sua candidatura. Ele disse que está disposto a ajudar para agregar, seja lá quem for. Ele está disposto a entrar como vice, como candidato a presidente. Ele disse que não quer sair ao Senado, mas eu acho que seria bom se ele fosse candidato ao Senado, se ele não sair para a presidência da República. Mas de qualquer forma, ele está disposto a ajudar. Existe o Ronaldo Caiado, que para mim é um forte nome, mas o primeiro nome que vai, na minha opinião, para disputa é o presidente Jair Bolsonaro, caso ele esteja em condições de disputar. É lógico. Pelo que tudo indica, infelizmente, devido a essa perseguição política do judiciário, que o governo Lula tá por trás também, lógico, financiando tudo isso aí, mas o cabeça de manequim está na cola de Bolsonaro e vai fazer de tudo para prender ele, para colocar ele atrás das grades. Essa aqui é a realidade. Ninguém pense que esse é apenas eles estão cumprindo a lei, nada disso. Isso é perseguição política, é claro e nua, está tão claro isso, sabe? Já mandaram até um oficial de justiça lá, mandando ele assinar lá dentro do hospital. Então, esperar o quê do cabeça de manequim, Alexandre de Moraes? Esperar mais nada, esperar que eles dêem a sentença, porque isso já está dado já. Eles estão fazendo aquele teatro dentro do Supremo Tribunal Federal, mas na cabeça deles a sentença já está dada, independente dos argumentos dos advogados, independente das testemunhas de defesa, independente do que seja, eles podem trazer as provas, foto, filmagem, tudo a favor de Bolsonaro. Mas eu acho que nada disso vai valer, porque infelizmente aqui a Suprema Corte, os juízes do Supremo Tribunal Federal é quem manda no país. Essa aqui é a triste realidade, não é o presidente, não é o deputado, senador. Infelizmente, a maioria dos senadores e deputados é uma vergonha, é lamentável. Eles apoiam que os vândalos fiquem lá presos 18, 20, 30 anos. O que eles querem é que a direita acabe no Brasil. Eles querem voltar ao que tinha antes. Aquele teatrozinho lá, onde o Alckmin ficava de um lado, o Lula de outro, um batendo no outro. Mas no final das contas, quando acabavam as eleições, dava a mão e vamos governar junto. Essa que é a verdade. Aí você vê aí, o Alckmin e o Lula agora estão juntos. Lá atrás o Alckmin dizia, Lula vai voltar à cena do crime. E agora o Alckmin é vice do Lula. Ou seja, o Alckmin voltou à cena do crime junto com o Lula, conivente. Não tem vergonha na cara, com a cara mais lisa do mundo. Aí não, é pelo bem da democracia. É uma frente ampla para tirar o fascismo e aquela conversa toda. Bobagem. Nós sabemos que por trás disso tudo aí, eles querem voltar àquela mesma coisa que tinha antes. Corrupção, onde você viu lá no Petrolão, Mensalão, aquelas roubalheiras, sabe? JBS, Friboi, aquele monte de coisa. Bilhões foram devolvidos. Simplesmente os juízes anularam, deram os direitos políticos a Lula, disseram que a Lava Jato estava agindo de forma parcial e simplesmente aqueles todos que foram presos, que devolveram o dinheiro, que delataram, falaram que roubaram, simplesmente hoje estão indo para casa, como o Sérgio Cabral, que assaltou o Rio de Janeiro, mas está indo para casa, está lá no seu apartamento, rico. Quem sabe vai sair até candidato, sei lá, eu não duvido mais de nada, mas vai sair até candidato. Então, esse é o Brasil triste e lamentável. Então, com tudo isso, eu quero dizer que não vai ser fácil para Bolsonaro concorrer em 2026. Se ele chegar lá, Deus abençoe, dê saúde a ele, porque na direita ele é a maior liderança e se ele vir, eu apoio ele. Se ele não tiver em condições de disputar, eu vou apoiar qualquer um que seja contra o Lula na centro-direita. Seja o Caiado, o Ratinho, o Zema, seja o governador do Paraná, o Ratinho Júnior, qualquer um. Se for para tirar o Lula, eu voto e apoio qualquer um. Essa é a triste realidade que está acontecendo com o nosso ex-presidente Jair Bolsonaro, mas tudo indica, pelo que tudo indica, eu não posso duvidar de nada, que aqui na nossa Brazuela tudo pode acontecer, né? Mas tudo indica que Lula não ganha essas próximas eleições. E tomara, né? Tomara. Não vou subestimar porque ele está com a máquina na mão. Ele vai gastar dinheiro a rolo para tentar se reeleger. Ou então colocar o posto dele, Fernando Haddad. Mas tomara que em 2026 saia esse atraso do Brasil e nós coloquemos novos governadores para comandar o Brasil e dar um novo rumo ao nosso país. Deus abençoe, deixa o like, curte, comente, compartilha. Clica no link, assista a aula que é totalmente gratuita e aprenda a fazer de 2 a 5 mil aqui na internet. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.